Trazendo alguns dados das eleições, fiz o levantamento conforme dados do próprio TSE. Nas últimas eleições municipais, que ocorreram em 2016, em Mato Grosso, 47,58% dos candidatos se declararam pardos, 41,88% brancos e apenas 9,16% pretos. E aí agora trazendo mais para a nossa realidade, né, para a realidade de Cuiabá, na Câmara Municipal, dos 25 vereadores, apenas 2 se declaram pretos. Pardos são 12 e brancos são 11. Isso mostra também a dificuldade da população em se identificar como preta, Ariane? Como sabemos, é ciência de todo mundo, a sociedade foi composta por um racismo estrutural, né, e que a partir dos anos se transformou num racismo institucional, impedindo a população negra de ocupar espaços de poder e até mesmo a oportunidade de fala da sua própria história. Então, por muito tempo, né, tivemos a questão do não conhecimento da identidade negra, da não valorização da identidade negra, e quando eu falo isso, eu faço um recorte mais para a população que tem a pele preta, né, porque o IBGE classifica a população negra entre pardos e preto. Então, quando a gente faz esse recorte para a população que tem a pele preta, a gente a gente percebe essa crise de identidade melhor ainda, porque a pessoa que tem a pele preta, por exemplo, como eu, temos menos oportunidades de ocupar e adentrar espaços de poder, né? Então, a pessoa, ao se autodeclarar preto, né, ele se autoconhece, né, ele se autovaloriza essa identidade. E a sociedade não está preparada para isso, a sociedade não está preparada para pessoas pretas, pessoas negras de pele preta, adentrar esses espaços de poder. Né? Um exemplo disso é que toda vez que a população negra conquista, né, algum avanço democrático ou garante até próprio direito estabelecido pela Constituição Federal, né, os brancos privilegiados, de certa forma, tenta oprimir e tenta retirar, né, esses direitos, como, por exemplo, as terras quilombolas, como, por exemplo, o sistema de cota nas universidades, no concursos públicos, que tem muita fraude, né, e aí tivemos que estabelecer alguns critérios para isso, né, então, ao reconhecer essa identidade preta, né, essa pessoa, de certa forma, fala, né, para a sociedade: eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui, eu tenho o direito de estar aqui, né? Isso acaba movimentando tanto a base da pirâmide social e como o topo também da pirâmide social, né, onde se tem o poder, né, onde se tem o privilégio, e nós devemos sim estar dentro desse privilégio, dentro desse poder, porque somos maioria na sociedade brasileira. Outra questão também, Nariane, que eu gostaria de saber da sua opinião, da sua avaliação, é se é importante, qual é a importância de negros ocuparem cargos eletivos, já que a gente vê que até então, apesar de ser a maioria da população, políticas públicas voltadas a essa população, voltadas ao combate ao racismo, são discutidas ainda por maioria de brancos, né? São deputados brancos, vereadores brancos, presidente, governador, prefeito, são gestores, né, brancos, debatendo uma questão que quem sofre de fato é a população negra. Então, talvez tenha uma dificuldade, a falta de voz, né, de oportunidade da própria população negra debater essas políticas públicas. Qual que é a importância, na sua avaliação, da ocupação desses espaços? A importância é a população, né, população negra mesmo, contar sobre a sua vivência e a sua experiência, e a partir disso formular políticas públicas que atendam necessariamente essas questões e essas necessidades da população negra. Então, os candidatos e as candidatas negras, né, que porventura forem concorrer às eleições e posteriormente se concretizar a ocupar um espaço
eleitoral, um espaço de poder, é importante estar, né, dentro da criação dessas políticas públicas, porque, de certa forma, vai relatar ou vai saber realmente o que a população negra precisa, né? Porque, como você mesmo colocou, minutos atrás, né, a maioria das políticas públicas que temos para a população negra foram criadas por pessoas brancas, né, e as pessoas brancas não têm nem a noção do que a gente passa ou do que a gente já passou, né, desde a abolição da escravatura. Então, é fácil falar que a população negra precisa de saúde, de qualidade, precisa de uma educação de qualidade, se nunca passou ou nunca enfrentou, por exemplo, uma fila do SUS, ou nunca estudou numa escola pública, né? Essas questões têm que ser tratadas, né, por pessoas pretas, por pessoas negras que estejam dentro desses espaços de poder, né? Então, é importante que as pessoas negras estejam presentes na formulação dessas políticas públicas, né? E dessa forma, através ou por meio dos candidatos e candidatas negras, eu acho que seria um ponto importante para a gente retirar mais uma demanda, que é a construção de uma política pública realmente para a população preta. Entendi. Você até já citou da questão da cota, né, para candidaturas femininas, onde existe a exigência de que, se não me engano, 30% das candidaturas sejam de mulheres. No entanto, nas últimas eleições que começou a valer essa determinação, o que a gente viu foi fraude, né? A gente, em todo o país, viu muitas candidaturas cassadas por conta das coligações, das siglas que fraudaram essas listas, colocaram mulheres ali só para candidaturas laranjas, né, para cumprir a decisão, a determinação, mas que, de fato, elas não foram candidatas. Você avalia que, com essa cota para candidaturas de pessoas negras, isso também pode acabar acontecendo? Né, na eleição passada, né, tivemos inúmeras fraudes em relação à participação em candidaturas femininas, só para atingir essa cota que foi estabelecida pelo TCE. Então, o TCE, né, para essa próxima eleição, está adotando medidas mais rigorosas que acredito que possam também serem aplicadas na criação dessa cota de fundos eleitoral para a candidatura da população negra, né? Temos várias decisões do TCE nos casos dos municípios que foram comprovado essa fraude, né, das candidaturas femininas, que formaram até jurisprudência, tiveram cassação de candidaturas e até mesmo de chapa, né? Então, a partir disso, o TCE, né, como medida mais rigorosa, como medida de reforço para que isso não aconteça nessa próxima eleição de 2020, estabeleceu no artigo 17, parágrafo 6º, por exemplo, que a extrapolação do número de candidatos ou inobservância de limite máximo e mínimo de candidatura por gênero causa suficiente para indeferimento do pedido de registro, né, do partido político. Devidamente intimado, não atender essa diligência. Então, o partido político, né, talvez não possa concorrer à candidatura se extrapolar ou se não observar esse limite de cota, né? E para coibir essa utilização de candidaturas inexistentes, né, indicação de mulheres sem anuência destas mulheres, o parágrafo 4º do mesmo artigo determina que o cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político, com a devida autorização da candidata, né? Então, isso talvez seja uma medida que possa funcionar, né, para evitar essas fraudes, né? Significa que os partidos terão que apresentar as autorizações por escrito dessas candidatas como forma de garantir que a candidata tem o mesmo interesse em concorrer, sendo indicada pelo partido para apenas cumprir essa cota feminina.
caso seja constatado qualquer tipo de fraude ou irregularidade dentro da legenda, dentro do partido político, né, como um registro sem anuência dessa candidata, apenas para atingir essa cota de 30%, o juízo eleitoral poderá derrubar uma lista inteira de candidato, né? Então, é mais um avanço, né, do TCE em dizer, olha, se acontecer novamente, né, como ocorreu na eleição passada, essa fraude da cota feminina, né, uma lista inteira, um partido inteiro, né, uma legenda inteira pode ser derrubada, não pode concorrer às eleições por conta dessa fraude, porque agora é ilegal, né, que isso ocorra. Só para colocar mulheres, né, como candidatas ou como pré-candidatas, só para atingir esse 30% da cota feminina, e isso não ocorrer posteriormente, efetivamente, né, determinados candidatos ou a lista inteira dos candidatos poderá ser derrubado. E como que fica, então, né, já que a gente está falando dessa cota feminina e está falando de medidas que possam reforçar, né, para não ocorrer essa fraude, como que fica esses recursos destinados para a campanha dessas mulheres, efetivamente, para serem usados ao interesse dela, né? E na mesma resolução, que é 23607, 23607, isso, de 2019, no parágrafo 5º, o TCE dispõe também que a verba oriunda da reserva de recursos, esse fundo especial de financiamento das campanhas, destinada ao financiamento, né, da campanha feminina, da candidatura feminina, deve ser aplicada pela candidata nos interesses de sua campanha ou em outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego no todo ou em parte exclusivamente para financiar candidaturas masculinas, né? Então, se a gente fazer uma analogia dessa medida rigorosa em relação às cotas, né, que vão ser criadas para o financiamento, né, das candidaturas negras, a gente pode aplicar, né, essas mesmas medidas dessa forma. Por exemplo, se for 60% dos candidatos forem, como já expliquei na primeira pergunta, forem negros, eles têm direito a 60% também desse repasse de verbas, né? E se isso não for comprovado, que teve esse repasse conforme a proporcionalidade, né, das candidaturas, acredito que o TCE possa aplicar essa medida das cotas femininas também, em detrimento das cotas raciais.